continuando a falar um pouquinho sobre transgênico, eu só queria mostrar para vocês esse símbolo aqui, que ele está presente, pelo menos estava até há pouco tempo, né, presente em todos os alimentos transgênicos. E ele é um indicativo de que você está consumindo um alimento transgênico. Provavelmente você já consumiu algum alimento transgênico na sua vida. Até porque cerca de 95% dos derivados de milho, eles utilizam na produção desses alimentos milho transgênico. Né? Então, é muito difícil falar que a gente nunca consumiu. Soja, grande parte da soja, a maior parte da soja consumida atualmente é soja transgênica. Tá? Então, é complicado. Beleza. Mas toda vez que a gente fala de transgênico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alimento transgênico. De fato, a gente tem vários exemplos de alimentos transgênicos. A gente tem soja transgênica, milho transgênico, que são resistentes a determinadas pragas. Então, o que a gente faz? A gente introduz nessas plantas um gene que confere resistência à planta a uma determinada praga, a um determinado inseto. Quando o inseto ele vai se alimentar da planta, ele se alimenta e ele consome uma substância tóxica que é produzida por esse gene que foi inserido. E essa substância tóxica leva à morte desse inseto. Tá? Então é uma forma de, por exemplo, a gente diminuir o uso de agrotóxico nesses alimentos. Uma vez que o próprio alimento transgênico ele já é por si só resistente a pragas. Então eu não preciso colocar a quantidade de agrotóxico que eu colocaria para matar essas pragas. Tá? Então isso é um exemplo de transgênico. A gente sempre pensa em alimentos transgênicos. Quer ver outro? Alimento transgênico. Alimento transgênico que foi introduzido um gene que vai melhorar a composição nutricional dele. Existem tipos de arroz onde foi introduzido gene que faz com que aquele arroz agora produza uma determinada vitamina que ele não produzia antes. Tá? Então, melhore em termos nutricionais, em termos proteicos, algumas características daquele alimento. Tá? Só para vocês terem uma ideia, existem também animais transgênicos onde no leite da cabra, a gente faz uma cabra transgênica e essa cabra produz no leite uma proteína de interesse para o homem, que pode ser usada como medicamento, por exemplo. Tá? Então a gente tem plantas, animais transgênicos, mas o que a gente nunca pensa, né, na definição clássica de transgênico, que é qualquer organismo que recebe um ou mais genes. E esse organismo, eu posso estar falando de organismos muito simples, como por exemplo bactérias. Então, na verdade, na pesquisa, a gente tem vários exemplos de bactérias transgênicas, bactérias ou micro-organismos que receberam um gene de um outro organismo, muitas vezes um gene humano, e a partir daquele momento aquela bactéria ela passa a produzir um produto, uma proteína humana que é do nosso interesse. Tá? E aí um exemplo clássico que eu queria mostrar para vocês é como é que a insulina humana ela é produzida atualmente. A produção de insulina humana atualmente é feita por bactérias transgênicas. Antigamente, como é que a gente obtinha insulina? Só um parênteses. Lembrando o que é insulina. Insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas e ele é um hormônio muito importante porque ele estimula a entrada de glicose nas células. Então, quando a gente se alimenta, o nosso nível de glicose sanguíneo ele aumenta bruscamente. E essa glicose que está no sangue, ela deve entrar nas células para que a célula utilize a glicose para a produção de energia. E a insulina, ela é fundamental para esse processo, permitindo a entrada da insulina dentro das células e, consequentemente, a produção de energia pelas células, ok? Acontece que algumas pessoas desenvolvem ou têm uma mutação no gene produtor da insulina e elas passam a não produzir insulina ou produzem muito pouco insulina. Tá? Essas pessoas que são chamadas de diabéticas, né? É o diabetes mellitus, que a gente viu também em aulas anteriores, ano passado. E como é que é feito o tratamento da diabetes mellitus? Em especial da diabetes mellitus do tipo 1, que é essa diabetes caracterizada pela baixa produção ou não produção de insulina. O tratamento é feito por injeções de insulina. A pessoa toma insulina diariamente, toma injeções de insulina diariamente, ok? Antigamente, há alguns anos, lá para início da década de 80, até a década de 70, 80, a insulina que era utilizada para o tratamento de diabetes era uma insulina de origem animal, era uma insulina de porco. Então, o indivíduo que tinha diabetes, ele injetava insulina de porco e a insulina de porco do porco ia fazer o papel da insulina humana.
problema, né? O problema é que quando ele injeta a insulina de porco, por ela ser de porco, o nosso organismo entende que aquilo é um antígeno, é algo estranho. E muitas vezes ele rejeita a insulina do porco, tá? Então, era um procedimento que sim, ajudava muitas pessoas, mas não era 100%, vamos dizer assim, né? 100% eficaz. Por quê? Porque a insulina de porco, pra gente, ela é vista, pro nosso organismo, ela é vista como um antígeno, algo estranho, e a gente vai tender a combatê-la, tá? Então, como é que é feita atualmente? Qual é o método de produção de insulina atual? Utilizando bactérias transgênicas. São bactérias que recebem o gene da insulina humana e passam a produzir essa insulina humana. Só por curiosidade, essa técnica ela foi desenvolvida na Universidade de Brasília. Então é uma coisa nossa, tá? E como é que é feito? A gente pega, o primeiro passo é a gente coletar células humanas e, a partir dessas células humanas, extrair o material genético, extrair o DNA. Uma vez extraído o DNA, atualmente a gente sabe exatamente qual é a sequência do gene da insulina. Hoje a gente tem o genoma humano, ele já está todo sequenciado, todo descrito. Então a gente sabe quais genes estão localizados em qual região do material genético e a sequência certinha, a informação, né, a sequência certinha desse gene. Então a gente consegue, literalmente, obter o gene da insulina, isolar o gene da insulina. A gente extrai o material genético da célula humana, obtém o gene da insulina e, posteriormente, o que a gente faz? A gente pega bactérias, algumas bactérias, e essas bactérias, elas têm um material genético muito simples, elas têm um único cromossomo, normalmente, e além de elas serem cromossomos, elas têm uns pequenos anéis de DNA, muito pequenos, que não são os cromossomos, tá? E esses pequenos anéis de DNA, eles são chamados de plasmídio. Então, o que a gente faz? A gente pega uma bactéria, extrai esses pequenos anéis de DNA, esses plasmídios, corta, existem enzimas que a gente tem, que a gente consegue cortar o DNA, o material genético, em locais específicos. Então, a gente utiliza essas enzimas para cortar o material genético do plasmídio, né, o plasmídio da bactéria, a gente corta ele e ele abre. Então, imagina, era um material genético circular. Uma vez que a gente utiliza essas enzimas, que são chamadas de enzimas de restrição, essas enzimas elas são capazes de cortar o plasmídio, que era circular, e agora ele se transforma num material genético linear. A gente une esse plasmídio, que agora é linear, com o gene de interesse, que é o gene da insulina. A gente coloca eles juntos e a gente coloca uma outra enzima, uma outra proteína, que faz o papel contrário. Ela liga, ela cola esse material genético um ao outro, tá? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho um plasmídio, um material genético, né, um anelzinho de DNA bacteriano, contendo o gene da insulina, beleza? Então, eu peguei o gene da insulina e introduzi dentro de um DNA circular pequenininho bacteriano, e agora eu tenho o DNA bacteriano lá, pequenininho, com o gene da insulina. Depois disso, a gente introduz de volta nas bactérias esse plasmídio, esse DNA contendo o gene da insulina. O que eu fiz aqui? O que eu tenho agora? Eu tenho uma bactéria transgênica. Eu tenho uma bactéria que recebeu um gene de uma outra espécie. Uma bactéria que recebeu um gene humano. O que é interessante, galera, é que as bactérias, elas se multiplicam muito rápido. Elas têm um poder de multiplicação absurdo. Tem bactérias que, em condições ótimas, elas se multiplicam a cada 20 minutos. Então, imagina, a cada 20 minutos, eu dobro a minha população bacteriana. Então, eu tenho, em poucas horas, eu tenho milhares de bactérias. E é isso que a gente faz. A gente pega essa bactéria transgênica, que contém agora o gene da insulina, coloca ela em um meio nutritivo, a gente dá nutrientes para ela, alimento, e em condições ótimas, e deixa ela se multiplicando. Em poucas horas, a gente tem milhões de bactérias. E todas as bactérias agora, elas vão carregar também o gene da insulina. Por quê? Porque toda vez que ela for se replicar, ela vai fazer cópia desse material genético. E vai fazer cópia também do gene da insulina. Então imagina, em poucas horas agora, tem um exército de bactérias contendo o gene da insulina. Mais do que isso, depois de um tempo, o que eu vou obter? Essas bactérias, elas passam a produzir insulina para mim, porque elas enxergam, entre aspas, que aquele material genético que ela recebeu, o gene da insulina, faz parte dela.
Então ela começa a sintetizar, a produzir insulina. Ou seja, eu tenho agora um exército de bactérias transgênicas produtoras de insulina, que estão produzindo insulina e liberando insulina no meio. Com isso, eu consigo coletar essa insulina. Eu purifico essa insulina presente no meio das bactérias, coleto e utilizo ela para tratamento de diabetes. E o interessante aqui é que agora eu estou usando uma insulina do homem, uma insulina própria, uma insulina nossa. Então, a partir do momento que a pessoa ela injeta essa insulina, o organismo ele não reconhece mais essa insulina como um antígeno, igual acontecia com a insulina de porco, ok? Então, isso é um exemplo de uso de transgênico. Há um bom tempo a gente faz esse uso e que assim, né, ajuda milhares de pessoas, milhões de pessoas, diariamente, que é a produção de insulina a partir de bactérias transgênicas, ok?